Alexandre, o Grande, um poderoso líder da Macedônia, destaca-se como o conquistador inigualável do vasto Império Persa. Sua magnífica trajetória o posiciona como um dos mais grandiosos comandantes da história. Com sua genialidade estratégica, ele não apenas expandiu territórios, mas também ergueu impressionantes cidades e espalhou a cultura grega por todo o mundo conhecido. O que torna Alexandre verdadeiramente excepcional é sua capacidade de triunfar diante de desafios aparentemente impossíveis. Ele venceu exércitos muito mais numerosos e superiores ao seu próprio, provando que a força de vontade e a audácia podem superar quaisquer obstáculos, e o mais impressionante de tudo isso é que ele conquistou tudo isso antes mesmo de completar 30 anos. A história de Alexandre, o Grande, é um testemunho de uma determinação inigualável e uma ambição sem limites. Sua mentalidade imbatível o elevou a patamares sem precedentes. Venha conosco nessa jornada incrível e descubra os segredos por trás da grandiosidade de Alexandre, o Grande. Junte-se a nós neste vídeo extraordinário e inspire-se com a história de um líder verdadeiramente lendário. Não perca a oportunidade de conhecer a mente brilhante por trás de um império imortal. Seja bem-vindo à dimensão do estoicismo. Ambição ilimitada. Com ambição ilimitada, Alexandre, o Grande, dominou o poderoso Império Persa, uma superpotência que outrora aterrorizava o mundo grego antigo. Agora, ele via o império que jazia a seus pés, estendendo-se por 3 continentes, com um exército muito maior que o seu próprio. Essa vitória era considerada alcançável apenas por um ser divino. O nome de Alexandre ficaria eternamente gravado na história. Era hora de desfrutar os espólios da guerra e retornar para casa, para governar o seu novo império. Certamente, seus homens compartilhavam desse sentimento, embora estivessem sendo atacados por elefantes de guerra e enfrentassem chuvas torrenciais. Porém, Alexandre, desafiando o descontentamento de seus soldados, continuava avançando cada vez mais a leste, adentrando as selvas da Índia. Eles já haviam suportado 8 anos de perigos constantes e batalhas. Finalmente, no rio Hidáspes, os homens não aguentariam mais. O caos se instalou no acampamento, enquanto imploravam ao seu rei que desistisse, mas sem sucesso. Naquela época, a crença predominante era de que a Índia era a borda do mundo, e essa ideia rapidamente se enraizou na mente ambiciosa de Alexandre, instigando-o a levar suas conquistas até os confins da terra. A este império não haverá limites, a não ser os que Deus mesmo estabeleceu, ele proclamava em um discurso para seus homens, relembrando tudo o que haviam alcançado e comparando seus esforços aos lendários heróis Hércules e Aquiles. Infelizmente para Alexandre, suas tropas não podiam ser persuadidas nesse assunto. Ninguém poderia igualar a ambição ilimitada do rei macedônio, razão pela qual tão poucos alcançariam o mesmo sucesso. Inspirado pelos feitos de Aquiles e Hércules, ele transformou sua meta de vida em superar até mesmo seus maiores heróis. Embora críticos possam argumentar que sua fome insaciável foi sua maior queda, expondo o lado mais sombrio de seu caráter, não se pode negar que ela desempenhou um papel fundamental em suas lendárias conquistas. Alexandre dedicou-se a uma busca incessante pela glória, o que o levou a alcançar um nível significativo de sucesso em uma idade incrivelmente jovem. Em sua busca por realizar o impossível, mesmo que tenha ficado aquém, isso ainda representou uma vitória de proporções épicas. Sua determinação incansável e sua busca incessante por grandiosidade o tornam uma figura lendária nos anais da história. Foi um líder proeminente. Entre todas as campanhas de Alexandre, nenhuma representou um desafio maior do que a traiçoeira travessia do deserto de Gedrósia. Na verdade, além da lendária rainha Semíramis, nenhum comandante jamais conduziu seus exércitos com sucesso através dele. Enquanto o sol escaldante castigava os homens, cada passo se tornava mais difícil devido à areia solta e profunda que engolia seus pés. As marchas pareciam intermináveis. Conforme o tempo passava e os suprimentos começavam a acabar, os soldados eram forçados a recorrer aos próprios animais para se alimentarem. Quando finalmente encontravam água, alguns bebiam até a morte, enquanto outros se jogavam nas nascentes, contaminando-as para o resto. Depois de dias de marcha, os ventos haviam devorado todos os marcos que indicavam sua localização no oceano de areia. Os guias agora diziam que estavam perdidos. E para piorar a situação, o rei estava sofrendo com um ferimento em seu pulmão, causado por uma flecha. Alexandre estava determinado a manter uma face corajosa. Em certo momento, um destacamento de batedores veio galopando em sua direção no horizonte. Talvez tivessem boas notícias. Todos se calaram enquanto se aproximavam do rei. Eles haviam encontrado uma pequena nascente e ofereceram a ele um capacete cheio de água, que ele aceitou graciosamente. No entanto, em vez de saborear o líquido para si mesmo, Alexandre surpreendeu seus homens derramando todo o conteúdo do capacete na areia. Os soldados irromperam em um coro ensurdecedor de aplausos e vivas, comovidos pelo gesto altruísta de seu líder.
Para Alexandre, não havia separação entre ele e seus homens. Ele suportaria as mesmas dificuldades e sofreria ao lado deles, unidos na busca pela vitória. Sem o apoio inabalável de seus leais soldados, ele reconhecia que seu sucesso seria impossível de alcançar. Como resultado, ele fez todo o esforço para cultivar uma forte conexão com eles. Nas batalhas, ele lideraria os ataques, colocando-se corajosamente em perigo. Isso significava que seu corpo estava coberto de cicatrizes, que ele exibia com orgulho para suas tropas, como um lembrete de que eles não estavam sozinhos. Ele criou um vínculo sagrado que cultivou um trabalho em equipe imbatível. Com Alexandre no comando, eles se moviam como uma unidade coesa, executando rapidamente manobras complexas com efeitos devastadores. A confiança de Alexandre era inabalável. Sob o suave brilho da lua, a mãe de Alexandre, Olímpia, acalentava seu filho com sussurros proféticos sobre seu magnífico destino. Ela afirmava que sua canção fora concebida por Zeus quando um raio o atingiu, e o sangue divino fluía por suas veias. Muitos acreditavam que esse novo herdeiro do trono tinha um potencial ilimitado. Não demoraria muito para a confiança instilada em Alexandre se manifestar. Uma vez, quando ele era menino, um mercador chegou ao seu pai, o rei Filipe, com um cavalo chamado Bucéfalo. Ele tinha uma pelagem negra brilhante e uma estatura imponente. Filipe e sua comitiva se revezaram montando a fera, mas nenhum conseguia controlá-la. Ela era muito selvagem e indomável. O mercador estava prestes a partir, mas antes disso, Alexandre decidiu intervir. Ele percebeu que a razão pela qual os homens estavam tendo tanta dificuldade era que o cavalo se assustava com a própria sombra. Com sua genialidade, Alexandre montou Bucéfalo em direção ao sol, de modo que sua sombra ficasse atrás dele. De repente, o cavalo começou a obedecer a cada comando seu. O homem ficou boquiaberto e seu pai disse: Alexandre Macedônio, não é suficientemente grande para você. Terá que encontrar mais mundos para conquistar. Ele se recusava a aceitar qualquer tarefa como impossível, mesmo quando os outros já haviam desistido. Essa confiança inabalável permitia que ele se concentrasse em soluções, em vez de ser consumido pelos obstáculos aparentemente intransponíveis diante dele. Quando confrontado com probabilidades esmagadoras, como estar em desvantagem de 6-1 na Batalha de Ísis, ele não se intimidava e encontrava uma maneira de emergir vitorioso. Mesmo quando suas forças estavam cercadas por guerreiros tribais ferozes, a astúcia e a habilidade estratégica de Alexandre permitiram que ele encontrasse uma saída segura. Ele tinha uma crença inabalável em suas próprias habilidades, o que lhe permitia encontrar uma saída mesmo nas situações mais desesperadoras. Inculcada por sua mãe, essa confiança profunda era ainda reforçada por sua suposta linhagem divina. Afinal, ele era descendente de um deus. Livre das amarras da dúvida, Alexandre conseguia agir com coragem inabalável e seguir seus instintos com completa convicção.